paz, irmãos, tudo bem? Estou aqui gravando a nossa quinta lição, nosso quinto encontro sobre o tema Restaurando o Propósito. Já passamos aí por umas etapas, já passamos por 4 outros encontros falando sobre esse tema. Então hoje nós vamos fazer o último dia do nosso tema Restaurando o Propósito, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje eu vou fazer o fechamento com a igreja de Laodiceia, a última igreja das igrejas que o apóstolo João, usado por Deus, escreveu aquilo que Jesus tinha a falar sobre o que ele queria de restauração nestas 7 igrejas da Ásia. E é interessante que, como temos visto nas outras lições, isso é bem atemporal, ou seja, não é um aviso, uma mensagem apenas para as igrejas daquele tempo, é para as nossas igrejas também. Então hoje chegamos na nossa última igreja, que é a igreja de Laodiceia, e eu quero convidar você então junto comigo para fazer esta reflexão, tá bom? Nós vamos ler aqui o verso do Apocalipse, capítulo 3 e o verso de número 4. Você que tem o exemplar da sua Bíblia, Apocalipse 3 e 4, e permaneça com ela aberta, porque vamos fazer uso de outros versículos também dentro deste capítulo. Apocalipse 3, 4 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não nos esquecendo que, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, nós estamos partindo do princípio de que este anjo da igreja é o pastor da igreja, baseados em Malaquias 2:7. Então, chegamos agora nessa última carta de Jesus às 7 igrejas. Só para relembrar, ele escreveu a Éfeso, a igreja de Éfeso, que era a igreja que havia abandonado o primeiro amor. Ele depois escreveu a Esmirna, que era a igreja que, mesmo perseguida, manteve o amor. Ele também escreveu a igreja de Pérgamo, que era a igreja que deixou o mundanismo influenciar o seu amor. Escreveu uma carta à igreja de Tiatira, que era a igreja que deixou a falsa doutrina contaminar o seu amor. Também houve uma carta a Sardes, que era a igreja que permitiu a apatia e a irrelevância comprometer o seu vivo amor. Escreveu também a Filadélfia, que era aquela igreja do amor missionário. Veja que todas têm alguma coisa a ver com o comprometimento do amor delas. E é aí onde entramos sobre restauração do propósito. Deus quer restaurar o nosso propósito, o nosso amor como igreja, como pessoas que fazem parte da igreja. E agora chegamos à carta de Jesus à igreja de Laodiceia, a igreja que deixara seu amor amornar, ficar morno. E é claro, o propósito de Deus é restaurar, é renovar, é reavivar esse amor. Por isso que ele escreve essas cartas às 7 igrejas. De todas as cartas, esta, a Laodiceia, é a que não tem nenhuma palavra de elogio da parte de Jesus. O próprio nome da igreja, Laodiceia, significa a voz do povo ou direitos do povo. O próprio nome já indica que eles queriam ter a palavra final para tudo. A voz de Deus, e era isso que Jesus queria mostrar com essa carta, era a voz de Deus que deve prevalecer. E essa igreja não estava deixando a voz de Deus prevalecer.
É a voz de Deus, a vontade de Deus, é a palavra de Deus quem prevalece. Então, nesta igreja de Laodiceia, até o nome dela parece indicar a forma como eles agiam. E aí onde nós vamos aprender algumas coisas sobre esta igreja e sobre nosso comportamento hoje, porque esta carta serve-nos atualmente como igreja para que possamos ter o propósito restaurado, propósito eclesiástico. E eu marquei algumas coisas importantes para dividir com vocês. Primeira coisa que nós aprendemos é Jesus, nesta carta, ele é o Amém. Olha que coisa interessante. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Olha como ele se apresenta. A forma como Jesus está se apresentando aqui se confronta, se contrasta profundamente com o caráter desta igreja, que até no nome dela demonstrava que queriam levar tudo como se eles tivessem a palavra final, eles tinham a palavra final de tudo. Então Jesus, quando chega a falar com essa igreja, ele fala, quem está falando aqui é o Amém. Amém significa assim seja, ou verdadeiramente. Então aqui ele já está falando à igreja de Laodiceia e a nós hoje. Ele é o nosso Amém. Ele é a palavra final. Ele é a palavra verdadeira, o assim seja das nossas vidas. Não é a voz do povo que é a voz de Deus, conforme o pensamento antigo na Grécia, quando se pedia para a pessoa entrar no templo de uma sacerdotisa, de uma pitonisa, e a pessoa inalava aquela fumaça tóxica e que a pitonisa fazia isso, balbuciava algumas palavras, a pessoa não entendia o que era falado e a tradução seria: assim que a pessoa saísse desse templo, dessa caverna, desse local onde a pitonisa, a profetisa, inalava essa fumaça tóxica. E a frase era: saia, a primeira palavra que você ouvir, que for falada pelas pessoas na praça, no mercado, é o Deus traduzindo o que a pitonisa disse, balbuciou lá dentro. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Quantas pessoas saíram saíam enganadas disso? Então, é a mesma coisa que a voz do povo é a voz de Deus. Será que é mesmo ou não? Ou Deus ele é soberano diante da voz do povo, das pessoas. E ao se apresentar dessa maneira, como o Amém, Jesus deixa bem claro ser ele a última palavra de tudo que existe. É ele quem é soberano, não o povo, não uma teoria, não uma filosofia. Por isso é que ele também se apresenta como a fiel testemunha. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, ele não é parcial quando julga. Por isso que é importante deixar a palavra final com Deus. É por isso que ele deve ser o nosso Amém. E só ele tem o direito de ser o Amém. Sabe por quê? Porque o resto do versículo 14 fala: o princípio da criação de Deus. É só ele que tem o direito de ser o Amém, porque ele é o princípio da criação. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o originador de todas as coisas. Ele é o criador, o mantenedor e o será também consumador de todas as coisas. Ele é o objetivo de todas as coisas. Jesus diz a Laodiceia: eu sou a palavra final de restauração. E é isso que nós temos que pensar na nossa vida, nas nossas vidas. Só ele pode restaurar-nos, porque é ele quem dá a palavra final. Veja que em Gênesis 2:1, quando Deus termina toda a restauração da terra, a palavra ali em Gênesis 2:1 é: e viu Deus que era bom, era muito bom, e acabou, está consumada a criação. Ali a palavra no hebraico é nishlem. Está completo, está consumada a criação. Chegou onde Deus queria. E lá em João 19:30, Jesus na cruz, em grego, ele diz tetelestai, que também está consumada, está completa a obra da salvação, a obra da restauração do propósito de Deus na humanidade através dele, Jesus Cristo.
Só Ele tem essa palavra final de restauração, o amém, o está consumado, está completo nas nossas vidas. E foi isso que Ele demonstrou à igreja de Laodiceia. Então pense isso na sua vida também. É Deus quem tem esse poder de restaurar o propósito dele nas nossas vidas. É a primeira coisa que aprendemos dentro desse texto. A segunda coisa que aprendemos dentro desse texto, que eu vejo dentro desse texto, é que Jesus nos conhece por dentro e por fora. Está aqui dos versos 15 ao 17, que diz assim, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Por isso, não adianta entrarmos na pegada do tá ruim, mas tá bom, e achar que Ele falará amém para nós. Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Veja que Ele diz aqui, nem frio nem quente. Aquilo que não é nem frio nem quente é morno. É interessante olharmos a geografia daquela localidade, naquele período em que João está escrevendo o Apocalipse, que ali perto de Laodiceia tinha a cidade de Colossos. E as águas de Colossos refrescavam por serem frias e frescas. Eram águas frescas. Já as de Hierápolis, que era ali próximo também, eram termas quentes, com um poder curativo. Veja, em volta de Laodiceia tinha Colossos, águas frescas, Hierápolis, termas. E as de Laodiceia? As de Laodiceia eram mornas. Ela nem aproveitava o que era refrescante, nem aquilo que era curativo. Ela tentava usufruir um pouco de cada coisa, mas ao mesmo tempo só misturava as coisas e não tinha uma identidade própria. Crente sem muita convicção de sua fé, querendo amar a Deus e ao mundo com seus prazeres ao mesmo tempo, simbolicamente podemos dizer que são a representação dessas águas mornas. É igual o sonho de um determinado irmão que eu li certa vez em um local, onde ele dizia ter sonhado que estava numa determinada região, era só um sonho, tá? E nesta região ele via pessoas de um lado, e ali estava Jesus, de um lado do muro, tinha um muro no meio, de um lado tinha Jesus, do outro lado tinha Satanás, com algumas pessoas também, e algumas pessoas, bastante pessoas também em cima do muro, bastante. E Jesus estava ali do lado com aquelas pessoas e convidando as pessoas a saírem do muro, a virem para o lado dele. Ele falava, venham para cá, saiam do muro, venham para o meu lado. E Jesus fazendo o convite. E Satanás do outro lado, na visão do irmão, no sonho do irmão, Satanás não falava nada, ele ficava ali com os seus já, ficava andando para cá, andando para lá com eles e entretendo aquelas pessoas. E esse irmão, no sonho, chegou para Jesus e disse, aliás, chegou para Satanás, né, nesse sonho, e disse, mas Satanás, eu não estou entendendo uma coisa, Jesus está lá convidando as pessoas para saírem do muro, fazendo um convite, falando, convidando, conclamando, e você não está falando nada, você só fica aqui com os seus, fica só entretendo os seus e não convida as pessoas a passar para o seu lado. E Satanás disse para essa pessoa que estava sonhando, é que o muro é meu. Moral da história. Ficar em cima do muro, indefinido, não sabe se serve a Deus ou não serve, ser morno, já significa que nós estamos tomando uma posição. Não decidir já é uma decisão. Ficar indefinido já é uma definição. Veja, uma bebida ou é gelada ou é quente. Morna dá ânsia de vômito. Café. Eu já ouvi falar que tem café gelado. Em alguns lugares servem café gelado. Tem pessoas que gostam. Ou um café quentinho.
Agora, café morno dá ânsia de vômito. Nós precisamos tomar posição. Como a igreja de Laodiceia, o que Jesus queria com Laodiceia para restaurar o propósito desta igreja é que eles tomassem uma decisão, tomassem uma posição. E o interessante é que aquela igreja, como nós vimos aqui, nesses versículos do 15 ao 17, o interessante é que ela ainda se dizia rica, autossuficiente. Sabe, aquele tipo de pessoa que toma as decisões contrárias a Deus, contrárias à igreja até, a igreja de Deus, e ainda sai falando faço e aconteço, não preciso de nada, não preciso de ninguém. E o legal, interessante, é que ele sai falando de vocês, são um bando de hipócritas, eu não preciso de ninguém. Já viu aquele tipo de pessoa? Acha que é autossuficiente. Então, é autossuficiente aos seus próprios olhos. Por isso que nesse segundo ponto, estamos falando, só Deus nos conhece por dentro e por fora, porque na verdade, aos olhos de Deus, quando ele olhava para essa igreja, para algumas pessoas dessa igreja, ele falava, é desprezível, é um mendigo cego, esfarrapado, sem lar. Então não adianta nós acharmos-nos autossuficientes aos nossos próprios olhos ou de alguns amiguinhos. Muito cuidado com alguns amiguinhos que já estão na lama e acabam só nos elogiando para nos colocar na lama junto. É igual piscina gelada. Já viu piscina gelada? Que interessante. O primeiro entra, ele não é bobo às vezes de falar, não, tá horrível aqui dentro, tá gelado, entra também. Aí conforme as pessoas vão entrando, também, tá bom, para mais pessoas entrarem. Eu já vi isso acontecendo em algumas piscinas e todo mundo depois fica passando frio junto. Então muito cuidado com essa questão de, não, mas eu tô bem por fora, ó, e para tentar mostrar um fake, uma vida de fake, né? Uma vida que não é verdadeira. Cuidado com as vidas que aparecem no Facebook, no Instagram, no Twitter e demais coisas que são apenas para mostrar na internet, meios para mostrar na internet que a pessoa tem uma vida como se fosse perfeita, tá bom? Muito cuidado com essas vidas fake que aparecem por aí. Então Jesus nos conhece por dentro e por fora. E o terceiro ponto que eu marquei aqui, que deu para entender dentro desse texto, é que Jesus quer restaurar o propósito. É por isso que ele fala dessa maneira. Ah, mas Jesus não fez nenhum elogio nessa igreja, então, porque tem momentos que ele precisa restaurar o propósito e ele tem pressa. Então Jesus quer restaurar o propósito dele nas nossas vidas, como igreja, como pessoas que o servem. Isso nós vemos aqui nos versos 18 e 19. Vamos dar uma olhada? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus aconselha a comprarem o ouro provado no fogo que vinha dele. É Jesus quem tem esse potencial de provar a nossa fé. Porque o provar o ouro aqui está se referindo à nossa fé. É só nós pensarmos em 1 Pedro 1,7, que diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus aqui está dizendo assim, eu quero que vocês comprem ouro ante mim. Eu quero que vocês me tenham como modelo e tenham as minhas provações como o meio pelo qual eu deixo a fé de vocês viva. Aí sim, com verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é na hora de situações difíceis. E só quem pode, eu estou falando na fé, e só quem pode nos garantir essa fortaleza, essa estrutura para passarmos em situações adversas sendo sustentados é Jesus Cristo. Só Ele tem essa capacidade, esse potencial de provar a nossa fé. E aí onde entra uma outra questão, às vezes as pessoas não estão preparadas para ser provadas. Às vezes elas foram criadas, geradas em um ambiente onde às vezes, disciplinado por alguma questão não era bem visto.
Às vezes vem de um lar assim, vem de uma criação assim, que não suporta. E ele não consegue passar por uma dificuldade, uma luta. E quando passa por uma provação, já quer desistir de tudo, já quer se frustrar. Lá em 1 João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então isso é triunfalismo. Olha o resto do versículo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso significa que nós podemos até estar em situações adversas, podemos viver algumas derrotas até em algumas áreas, mas nós permaneceremos crendo, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé não é fé na fé, é fé na palavra de Deus. Esse negócio de fé na fé, eu tenho fé que se eu tiver fé, eu tenho fé na palavra de Deus. Eu tenho fé até mesmo que quando a minha fé vacilar, a palavra de Deus permanece. Porque Deus é fiel. É Ele quem é fiel. Ele não pode se negar. Então Ele não vai deixar de ser fiel por minha causa. E Jesus aqui nessa carta à igreja de Laodiceia, ele também aconselha a igreja a comprarem dele vestes brancas. Roupas do estilista Jesus, desenhadas no céu. O que isso significa? É símbolo de pureza, justiça, santidade, uma conduta cristã. Ele está falando assim, tenham um comportamento diferenciado. E o comportamento modelo é o que Cristo nos dá. Não é o estilismo do mundo. Eu não estou falando de roupa literal. A não ser que você use roupas literalmente que apareçam suas vergonhas de verdade. Mas aqui a carta está se referindo à roupagem e comportamento das pessoas naquele período. Mas é porque o fulano de tal, da internet, o cantor Betrano, o artista Cicrano. Então, mas nós seguimos a Cristo. Veja que lá em Romanos 12, do 1 e o 2, o 1 e o 2, é bem conhecido, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. E não vos conformeis, e não entremos na forma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade agradável para ser cumprida na sua vida, perfeita, boa nas nossas vidas. Mas para isso, nós não devemos deixar a nossa mente seguir apenas a cultura vigente. Até mesmo a cultura neopentecostal, evangélica, neopentecostal que está sendo triunfalista, né, que está sendo implantada. Nós não precisamos seguir isso. Para que eu tenho que comprar essa roupagem com Cristo? Ele fala, está aqui no texto, nós terminamos de ler aqui do 15 ao 17, para não aparecer mais a nudez. Pois aquela igreja tinha pessoas que já andavam seminu por muito tempo, seminu no comportamento, deixando brechas diante de situações que eles poderiam dar bom testemunho. Por isso nós temos que estar sempre revestidos de Cristo. E Jesus ainda aconselha mais uma coisa: devia comprar colírio dele. Veja só, Jesus pede aqui no final do verso 18, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Devia então comprar colírio de Jesus. Tem horas que nós precisamos que Jesus nos dê um colírio dele para que nós enxerguemos o que Deus está falando, por quê, como, por quem, e enxerguemos o agir dele. Veja em Laodiceia, algumas características dessa igreja. Laodiceia era vizinha de Colossos, da qual recebia água fresca e de boa qualidade. Eles não enxergavam isso. Era vizinha de Hierápolis, da qual recebia águas quentes e medicinais, mas eles não enxergavam isso. Era um centro financeiro que, mesmo após o terremoto do ano 61 depois de Cristo, logo se reergueu sem a ajuda do Império Romano, mas eles não enxergavam isso.
Era um centro têxtil que fabricava e exportava tapetes e túnicas finíssimas. Eles tinham uma lã preta das ovelhas da região que era muito usado nessas roupas e tapetes. Por isso que Jesus fala, vamos trocar a cor dessa roupa. Aqui não é nenhuma referência da cor preta, que significa uma coisa, branca, né? Você está falando trocar a cor, trocar o comportamento, trocar as atitudes. E também era um centro oftalmológico, Laodiceia, produzindo e exportando o seu famoso colírio, o colírio de Laodiceia. Eles pingavam colírio nos olhos dos outros, aconselhavam os outros, tentavam ajudar os outros, mas eles mesmos eram cegos diante das situações que eles estavam vivendo. É o famoso, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Às vezes aconselhamos, levamos pessoas a ouvirem Deus, falamos de Deus, mas nós mesmos não vivemos como se Deus existisse. Eles eram tudo isso, tinham todas essas qualidades, mas não enxergavam o que Deus estava fazendo e o que Ele queria. Por isso que nós temos que restaurar o propósito, restaurar a visão, para que possamos entender o trabalhar de Deus como igreja nas nossas vidas. Deus repreende, meu amado, e castiga a quem Ele ama. Ele costuma chamar a responsabilidade àqueles a quem Ele ama, viu? Para incentivar, para corrigir, para guiar, para que vivamos da melhor maneira possível. É por isso que Ele chama a atenção. E tem pessoas que às vezes não gostam de ser exortadas, mas Jesus está dizendo, eu faço isso porque eu amo. E essa frase aqui que ele fala de eu repreendo e castigo aquele a quem amo, é muito interessante porque já é algo que havia sido escrito até com mais detalhes lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, dos versos 5 ao 13. Eu vou ler para você. Diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, os pais carnais, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente, no momento, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela, pela correção, quem se deixa passar por correção. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus, restaure o propósito, aceite a exortação. Deus te ama e quer corrigir a tua vida para que você viva melhor, viva todo o potencial que Ele tem a te oferecer. Enfim, nós chegamos aqui nos últimos versículos e eu quero aqui já mostrar para você como Deus vai fazer essa restauração. No quarto ponto, eu entendi que Jesus quer compartilhar novamente conosco. Jesus, Ele não gosta quando nós perdemos essa comunhão com Ele. Então, quando Ele quer restaurar, é porque Ele quer compartilhar novamente. Então, Jesus quer compartilhar novamente. Por isso que Ele quer restaurar o propósito.
Veja no verso 20, Apocalipse 3:20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está à porta, batendo, chamando, pedindo para abrir, para que ele possa entrar e compartilhar de uma refeição de comunhão conosco. Você sabia que em Cable College, lá em Oxford, lá nesse local está o original da pintura de um artista chamado Roman Hunt. Essa obra, esse quadro é intitulado A Luz do Mundo. A pintura, ela representa Cristo batendo numa porta fechada, que é a representação desse versículo que esse artista fez. E nessa figura você observa Jesus batendo suavemente na porta, colocando o seu ouvido junto à porta, porque ele desejava ouvir se lá dentro haveria alguém que respondesse. Era como se ele estivesse ali aguardando a pessoa ouvi-lo e tentando perceber se ele também ouvia passos lá dentro. Quase como se as pessoas estivessem fingindo que Jesus não estava para fora. Eu quero convidar você agora para dar uma olhadinha nessa imagem, nesse desenho. Dá uma olhadinha nessa figura. Pronto. Viu que interessante? Você percebeu Jesus ali nessa figura batendo na porta fechada? Suavemente, ele não está dando pancada, suavemente. O ouvido dele próximo, junto à porta, desejando ouvir se lá dentro há alguém que responda. Com certeza. Muitas pessoas elogiaram essa obra. Dizem que foi uma obra muito elogiada quando ela foi exposta. Só que também se conta que certa vez um observador curioso achou uma falha nesse quadro. E a falha nesse quadro, se você não percebeu, este observador percebeu uma falha, entre aspas. Eis que a porta não tem fechadura. E ele fez uma pergunta interessante para o artista. Dá mais uma olhada na imagem, veja que não tem fechadura, não tem maçaneta. Viu? Então ele pergunta para o artista: como Jesus conseguirá abri-la? Não tem maçaneta, não tem fechadura. Sabe o que o artista respondeu? É assim mesmo, respondeu o artista. Esta é a porta do coração, só se abre do lado de dentro. Aquela igreja tinha colocado Jesus para fora e não deixara jeito nenhum de Jesus entrar, principalmente porque Jesus não invade. Ele não entra dando pancadarias, quebrando tudo. Ele precisa que nós abramos a porta por dentro. É isso que ele precisa. Por isso que não tem fechadura por fora na porta do nosso coração. Não tem maçaneta. Somos nós quem precisamos abrir. Jesus não sai da nossa vida. Nós, quando não nos apercebemos, nós colocamos ele para fora e ele se permite isso. Não extingais o Espírito. E às vezes nós extinguimos a atuação do Espírito. Apagamos como colocar um copo
sobre uma vela e ali vai extinguindo o fogo. Vamos restaurar o propósito de compartilhar com Cristo a comunhão e com os outros também, uns com os outros, com os nossos irmãos. Vamos aproveitar momentos e situações adversas para compartilhar com Cristo e com os irmãos. Amém? Eu quero concluir essa mensagem. No versículo 21 diz assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja que no versículo 21 do Apocalipse 3, o vencedor tem a garantia de que se abrir a porta, Jesus entrará, jantará com ele, sentados ambos à cabeceira da mesa. Ele convida para sentarmos na cabeceira, não lá na ponta, longe dele. Essa cabeceira da mesa ele chama de seu trono, de meu trono. Ele chama de trono, porque ali ele está para reinar, para governar. E ele está dizendo, vem cá, senta comigo. Vem governar situações, vem resolver situações junto comigo. Aqui ele está nos convidando para um jantar triunfal, o jantar do vencedor. Ele já falou sobre esse jantar uma vez lá em Lucas 22, 29 e 30, que diz assim, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, para sentar na cabeceira da mesa. Todos juntos, unidos por Cristo, pela cruz, com uma proteína laminina. Já ouviu falar na laminina que nós temos no nosso corpo? Sabia que nós temos uma proteína chamada laminina? Eu quero que você dê uma olhada na figura da laminina, observada por um microscópio e uma foto dela, uma foto microscópica desta proteína. Eu quero que você dê uma olhada, perceba essa figura. Sabe essa figura, essa foto? Essa é a proteína laminina. A laminina é uma proteína que é parte da matriz extracelular e tem funções bem específicas. E dentre essas funções da laminina, destaca-se a adesividade. Ela é como se fosse um adesivo nas nossas células do corpo. Ela proporciona apoio e fixação para as células no interior dos nossos órgãos, juntamente com muitas outras funções, mas uma principal função da laminina é apoiar, é fixar as células no interior dos nossos órgãos, senão nós nos desmancharíamos. Então é ela quem liga uma célula à outra. Dentre tantas proteínas que temos no nosso corpo, a laminina é uma das responsáveis por manter as células unidas. Se não fosse a laminina, nós teríamos células espalhadas, derretidas, desmanchadas. E ela permite que estas células saibam também qual é a função a desempenhar no organismo. É ela quem direciona através dessa união. A laminina é tipo uma barra de aço do corpo humano que mantém as membranas bem juntas. A laminina e outras, essencialmente outras proteínas, elas colam as células. É uma proteína de cola. Isso mantém as células no local e lhes permite funcionar corretamente. Mas isso seria somente uma curiosidade científica se não fosse pelo formato da laminina. Você reparou o formato da laminina? Olha de novo a figura. Viu? Percebeu alguma coisa? Não? Eu vou colocar uma outra figura agora, que já é a laminina desenhada para ser explicada. Veja essa outra figura.
Percebeu? A laminina é uma proteína em formato de cruz. Coincidência? Ela é presente na matriz extracelular de praticamente todas as nossas células. É uma proteína que ajuda a prevenir e tratar lesões graves causadas por acidentes. Enfim, a função da laminina é a de colar, de manter junto, restaurando o propósito de cada célula. Esse é o propósito da morte de Jesus lá no Calvário. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Vamos pensar em estar unidos pela obra de Jesus Cristo. E o versículo 22 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo 22 termina também dizendo, como os outros que nós já lemos sobre as outras igrejas, sobre o ouvir, a importância do ouvir. Apesar de tudo, Jesus não desistiu da igreja. Ele continua sendo o elo de ligação conosco e entre nós também. Por isso nós temos que ouvir o que o Espírito está dizendo para restaurar o propósito. Vamos ouvir o que o Espírito tem dito à igreja. Vamos restaurar o nosso propósito como igreja. O grande desejo de Deus é ter igrejas fortes, com pessoas fortes, que quando estão enfraquecidas possam se ajudar, todas ligadas no elo maior, que é o amor de Cristo por nós. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.